Amém? E eu gostaria que você pudesse aplaudir o Senhor pela vida da missionária Roberta, que vai compartilhar a palavra do Senhor conosco hoje. Tá devagar. E isso. Exalte ao Senhor pela vida da serva de Deus. Será que você pode ficar em pé um minutinho? A missionária Roberta vai compartilhar a palavra do Senhor, vai nos abençoar. Por favor, fica à vontade. Amém? Vamos orar por ela. Levante suas mãos aos céus na direção da serva do Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, pela vida da missionária Roberta, que tem feito a tua obra e tem sido um instrumento do Senhor, ó Deus, nos bastidores desta casa. O Senhor tem usado ela como uma intercessora desta casa. Glorificamos o teu nome, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo na vida dela, ó Deus, e nós cremos que o Senhor tem algo especial do seu coração para transmitir, ó Deus, ao nosso coração através da tua serva. Usa a tua filha como tu queres e abençoa, ó Deus, do menor ao maior desta casa, ó Deus, transformando realidades, porque nós acreditamos que há poder na tua palavra, ó Deus. O Senhor deu a ela uma mensagem para essa noite, e que essa mensagem possa, ó Deus, produzir, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, ó Pai, para o avanço, ó Deus, da nossa jornada no Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pela disponibilidade do coração da tua filha em servir ao Senhor nesta casa e nesse tempo. Que o nome de Cristo continue sendo glorificado por intermédio da tua serva. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus é bom. Vou abrir a sua água e vou colocar aqui. Glórias a Deus. A paz do Senhor. Amém. Uma oportunidade muito preciosa, estou muito feliz. Obrigado, pastor, por essa oportunidade de trazer a palavra. Eu também quero agradecer a essa igreja que recebeu a minha vida, a minha família, que nos acolheu como filhos aqui, né? Nós somos estrangeiros em terra alheia. Na verdade, eu sou do interior, meu esposo hoje está aqui conosco. E estou aqui há 1 ano, né, e vim para falar o que o Senhor mandou falar em São Paulo, e depois no finalzinho eu quero compartilhar isso. Mas quero agradecer a oportunidade, quero mandar um abraço para quem está nos assistindo pela internet. Mandei link para muita gente para compartilhar também, né, e conhecerem a igreja. E quero mandar um abraço para minha mãe, para o pessoal de Baiti, o pessoal de Curitiba, de Bauru, de Guapirama. Eu tenho que falar porque eles mandaram, tá bom? Roberta, manda. Então, quero agradecer a todos vocês e agradecer essa rica oportunidade. Antes de nós ouvirmos a palavra, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem, afinal de contas, é digno de estar na casa de Deus? Quem é digno? Como é que eu precifico isso? Como é que eu qualifico isso? Quem é que deve estar aqui dentro? Quem são as pessoas que podem entrar por essa porta? Quem são as pessoas que devem entrar por essa porta? É sobre isso que nós vamos falar. Foi essa mensagem que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque nós estamos num tempo de reforma estrutural desse ministério, dessa denominação. Mas o Espírito Santo diz: a maior reforma é aquela que traz novamente a mensagem do Evangelho eterno. Nós precisamos pregar o Evangelho eterno, porque é o Evangelho eterno que cumpre tudo que Jesus passou por nós. É por isso pregamos o Evangelho eterno, por causa do que Ele fez por nós. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Eu vou ler um versículo só, não vou fazer referência a um outro texto, para não perdermos tempo só lendo, mas eu vou citar os livros e vamos ministrar. Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas capítulo 10, versículo 20. Aqui é Jesus quem está falando, e Jesus diz assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vou repetir, o Senhor Jesus está dizendo: alegrai-vos. Não é por esse motivo que você deve ter alegria. Para quem ele estava falando? Para os discípulos que voltaram de uma grande missão, e eles voltaram felizes, e o Senhor Jesus disse: não é por isso que vocês devem se alegrar, porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? Você pode se assentar adorando o nome do Senhor.
Nesse momento, o Senhor Jesus recebe os discípulos que saíram para pregar, e eles voltaram extremamente felizes, porque eles viram pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, os demônios corriam deles, porque na autoridade do nome de Jesus, eles manifestavam sinais. E eles chegaram todos felizes e diziam: Senhor, olha, tal pessoa foi liberta, tal pessoa foi curada. E Jesus olha para eles e fala: não é por isso que vocês têm que ter alegria. Vocês têm que ter alegria porque o seu nome está no livro da vida. Só que nesse momento essa mensagem era subliminar para os discípulos e para os apóstolos, porque a obra não estava completa. Então o que acontece é que quando Jesus estava dizendo essa palavra, e eu creio no meu coração, que ele sentiu uma alegria muito grande nesse momento, porque ele sabia que o plano da eternidade, o plano eterno de salvação, perdão de pecados e restauração, estava prestes a se consolidar através da vida dele. Ele estava querendo dizer para os discípulos: prestem atenção, porque por causa do meu sacrifício, da fidelidade do amor do Deus que está no céu, vocês vão poder chegar até a eternidade, através de tudo que Jesus ainda ia consumar. Então nós olhamos hoje e sabemos que tudo que acontece, tudo que vivemos, tudo que pregamos é por causa de Jesus. E ele fez tudo isso. Quando ele veio, ele pregou, ele foi o exemplo, ele foi o servo, ele se humilhou, ele que serviu. Jesus fez todas as coisas, ele foi o pastor. Ele foi o pastor que chorou pelas ovelhas, ele foi o pastor que abraçou as ovelhas, ele foi o pastor que deu a vida pelas ovelhas, ele falou sobre a ovelha desgarrada. Jesus deu exemplo de tudo. Tudo ele quis mostrar o quanto cada ser humano era especial para Deus. Ele foi o exemplo disso. Ele fez com que a sua vida diária, o seu testemunho diário, fosse mostrar o amor de Deus por nós. O amor de Deus que é por você, por mim, o amor de Deus. Quando os apóstolos chegaram para ele e disseram: Senhor Jesus, tu és bom. Jesus disse assim: não, bom é o meu Pai que está no céu. E é nessa perspectiva que nós temos que ser igreja. O que é a igreja? É aquela que é testemunha de Jesus e ela prega o que Jesus deixou para ser pregado. Eu sou testemunha. Mas Roberta, peraí. A verdade é o seguinte: a testemunha só é testemunha se ela ver. Isso é testemunha. Testemunha não é aquela que ouviu dizer, mas aquela que vê, que viu. Nós somos testemunhas de um Deus vivo, de um Jesus que está vivo, porque cada um de nós que viveu uma experiência, propaga essa experiência, distribui essa experiência, compartilha essa experiência dizendo: eu tive uma experiência com Jesus. Eu tive uma experiência, ele participou da minha vida, ele chegou até a minha vida, ele me impactou. E por isso o recém-convertido é tão louco por Jesus. Porque a gente se converte, você quer sair convencendo todo mundo de que Jesus é vivo, Jesus está vivo, Jesus faz, Jesus opera. Eu me lembro que eu tive asma crônica até os 22 anos. E com 22 anos um médico me deu uma sentença de morte. Ele disse: você vai viver até os 30 se você viver. E aí eu saí da clínica e eu desmaiava, não dormia, enfim, desde os 7 anos de idade. E aí quando eu saí naquela quinta-feira, daquela palavra tão dura de dizer: você não vai viver, eu lembro que eu fui no culto na igreja que eu frequentava, e um pastor estava pregando sobre milagres. E ele dizia: Jesus cura, e eu era recém-convertida. Eu não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra. Eu conhecia de ouvir falar, mas eu mesmo não estudava a palavra ainda. E quando aquele pastor terminou a pregação, eu disse para ele: eu quero te fazer umas perguntas. Jesus cura? Ele disse: cura. Eu disse: cura o quê? Ele disse: qualquer coisa. Eu falei: ele cura asma? Ele disse: cura. Eu falei: mas cura quando? Como que ele cura? Porque para mim a Bíblia era um livro de histórias, um livro que contava histórias de Jesus. Eu não entendia que a Bíblia era a palavra viva de Deus. Então hoje você e eu somos testemunhas, e a nossa função é compartilhar o evangelho eterno de Deus. Depois de tudo que Jesus fez, a verdade é que nós muitas vezes negligenciamos o evangelho eterno.
nós negligenciamos uma coisa muito importante. Jesus diz que Ele é a porta. João capítulo 10, de 7 a 10, você vai ver Ele dizer: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Nós negligenciamos às vezes uma coisa muito importante. Nós queremos falar de santidade, nós queremos falar contra o pecado, e nós temos que falar de arrependimento e santidade. Mas a verdade é que Deus pode usar qualquer estratégia para trazer qualquer pessoa na presença dEle. Não existe um padrão, uma doutrina que você vai dizer: não, se não for desta forma, você não vai se converter. O que nós temos que pregar é: Jesus é a porta. Veja, existe uma diferença de você dizer: Jesus está na porta, Jesus está à porta. Não, Jesus é a porta. Ou seja, para eu entrar na eternidade, para eu conseguir chegar diante do Deus que está sentado no seu trono, eu tenho que entrar em Jesus, eu tenho que entrar nele. E muitas vezes nós fazemos coisas e pregamos coisas e falamos coisas que afastam pessoas da porta. Vocês se lembram, quem lê a Bíblia vai se lembrar que o Senhor Jesus falou muito contra os fariseus. O Senhor Jesus disse: fariseus, vocês não entram e impedem quem está entrando. Vocês ficam na porta, por quê? Porque os fariseus, lembre-se, fariseus acreditavam na ressurreição, saduceus não acreditavam em ressurreição. Então o Senhor Jesus está dizendo para os fariseus, está dizendo: vocês acreditam em ressurreição, vocês acreditam em vida eterna, só que vocês não estão entendendo que eu sou a vida eterna. Vocês estão impedindo pessoas de entrarem pela porta, que sou eu, por causa dos seus dogmas, por causa dos seus conhecimentos, por causa das suas doutrinas. Então nós hoje estamos, e nós temos uma igreja, que dentro da igreja temos o joio e temos o trigo, mas nós temos joio na igreja. A igreja de Cristo é a igreja do joio e do trigo. Isso não vai se separar. Roberto, por que você está falando isso? Porque nós temos hoje uma quantidade de pessoas que estão afastadas do Senhor por causa do joio. Estão afastadas da presença do Senhor por causa dos fariseus, que ficam na porta dizendo quem entra e quem sai. Hoje, nós ainda estamos pior do que os fariseus daquela época. Porque hoje incrementamos um monte de doutrinas e heresias nas nossas igrejas. Nós temos igrejas excelentes, temos igrejas, denominações excelentes, porque igreja é só uma. Temos denominações sérias. A casa de oração é uma denominação séria. Se você vem e ouve a palavra, você vai saber que os que pregam aqui pregam a palavra. Amém? Mas infelizmente nós temos hoje pregações circenses, coisas estrambólicas que não necessitavam e não são bíblicas. E aí, por causa disso, temos muitas pessoas que se afastaram da coletividade, do centro, da unidade da igreja. Hoje nós precisamos saber que, além de uma reforma estrutural nas nossas paredes, precisamos, eu e você que está me assistindo, de qualquer denominação que você seja, eu e você precisamos sair da frente da porta e permitir que pessoas entrem, porque o Senhor Jesus está voltando, Ele está no tempo da volta, e importa que a gente faça uma grande colheita, importa que você seja enviado para propagar o evangelho eterno e trazer aos ouvidos e aos corações das pessoas. Jesus está de braços abertos. Jesus quer ver pessoas entrando, Jesus quer ver pessoas se arrependendo, e nós não podemos ser a igreja que fica, os fariseus que ficam na frente de Jesus e dizendo: espera aí, Jesus, deixa eu dar uma olhada para ver se essa pessoa merece o seu perdão. Espera aí, Jesus, deixa eu dar uma olhada para ver se essa pessoa se enquadra no meu entendimento de eternidade. Espera aí, Jesus, deixa eu avaliar quem é que é digno do Senhor e quem não é digno do Senhor. Muitas vezes temos esse comportamento. O Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer a você que está me ouvindo, a você que está nos visitando, a você que está sentado aqui: a igreja hoje vai pedir perdão para você. A igreja hoje vai pedir perdão.
pela quantidade de vezes que impedimos pessoas de se aproximar do Senhor, pela quantidade de vezes que julgamos, sendo que o julgamento vai ser feito na eternidade pelo grande trono branco de Deus. Nós levantamos a nossa voz muitas vezes para separar as ovelhas das cabras, sendo que quem vai fazer isso é o Senhor Jesus, não sou eu. Então me importa muito que todas as pessoas ouçam e tenham a possibilidade de se arrepender, e tenham a possibilidade de pedir perdão, e tenham a possibilidade de dizer: Senhor, talvez eu não consiga viver mais uma hora, mas nessa minha última hora, eu quero me apresentar diante do Senhor. Eu não prestei, eu não fiz nada, eu não te servi, eu blasfemei, mas nesse momento eu quero pedir perdão, e me importa sim que essa alma entre em Jesus e alcance a eternidade, amém? Eu quero te convidar para abrir agora nesse momento o livro de Mateus, capítulo 23, e quero compartilhar com você essa palavra, porque você vai ver que Jesus está falando, 23:13, Jesus está falando contra os fariseus e os escribas. Mas quando você lê esse texto, parece que ele está falando com a gente. Parece que ele está falando para 2024. Ai de vós, escribas e fariseus, Mateus 23:13. Hipócritas. O que é hipocrisia? É alguém que fala algo que não vive. Alguém que fala algo que não vive. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Depois, com o tempo, vocês terminam essa leitura de Mateus 23, mas aqui Jesus está dizendo: ai de vocês, porque vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Ai de vocês, porque vocês vão na casa das viúvas, tiram todos os bens que ela tem, tiram o dinheiro delas, e em troca disso fazem orações longas, como se vocês fossem grandes santos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês vão até os confins da terra, para trazer alguém convertido segundo a visão de vocês, converter essa pessoa, e depois de que essa pessoa é convertida, vocês transformam ela num filho do inferno, pior do que vocês. Olha Jesus passando a régua. Hoje nós temos muito isso na casa de Deus. Nós temos pessoas, infelizmente, falsos pastores, falsos profetas, que retiram a lã e a carne, tudo que aguenta das ovelhas. Nós temos pregações falsas do evangelho, profecias falsas. Nós temos pessoas que trocam qualquer coisa, qualquer profecia pelo dinheiro que você tem no banco. Hoje nós temos pregações que só falam de mentiras e que iludem pessoas com um falso evangelho. Nós chamamos de quinto evangelho. Iludem pessoas com um falso evangelho a troco de bens, de poder e de autoridade. Nós não podemos permitir que a igreja do Senhor tenha esta visão. Nós não podemos permitir que nós sejamos esses fariseus, esses escribas. Os escribas não eram só quem escreviam, porque muitas pessoas eram analfabetas, o estudo não era alcançado por todos. Os escribas eram teólogos, eram doutores da lei, eles ensinavam a lei e interpretavam a lei de Moisés. Por isso que Jesus está chamando a atenção deles, porque eles usavam a palavra para converter ela em mentira e atrair pessoas para si, para o seu bel prazer, para a sua grandeza, para o seu orgulho e para a sua arrogância. Será que isso é comum hoje? Infelizmente, sim. Mas eu quero dizer para você que está nos assistindo, eu quero dizer para você que está aqui, existe trigo na igreja. Existe trigo na igreja.
Você que se afastou do Evangelho por conta de uma decepção que sofreu, por conta de uma palavra. Eu poderia passar a noite aqui, combinei com o pastor Rogerinho que 5 para meia-noite eu entrego o microfone, mas eu poderia passar a noite contando as coisas que eu já vi dos altares e dos bastidores das igrejas. Triste. E vou compartilhar com vocês uma experiência minha. Eu tive o meu primeiro namorado com 16 anos, com 18 eu engravidei. Eu era uma jovem católica não praticante, meus pais extremamente honestos, sérios, um homem e uma mulher de Deus, mas eu não cresci conhecendo a palavra de Deus, eu não cresci nesse conhecimento. Então, a partir dos meus 15 anos, eu comecei a frequentar cemitérios, eu amava ficar no cemitério, e teve um caso que eu dormi no cemitério à tarde e causou um terror lá, porque chamaram a polícia, chamaram a ambulância, que acharam que era um morto que estava lá no cemitério, era eu que estava dormindo. Enfim, eu cresci e eu comecei a gostar de coisas espirituais, mas eu me atraía muito por coisas espirituais das trevas, porque eu não tinha esse conhecimento da palavra. Quando eu engravidei com 18 anos, esse primeiro namorado, ele me abandonou. E me abandonou justamente com uma jovem evangélica. Então, a minha ira já se voltou contra a crente, porque o que eu ouvia da igreja e das pessoas que às vezes pregavam para mim, era somente nessa época: você vai para o inferno. Roberto, você vai para o inferno. Eu era extremamente escandalosa, eu dançava publicamente, eu andava com roupas muito vulgar, enfim, o meu comportamento era muito ruim diante das pessoas crentes. Mas eu quero que você entenda uma coisa: eu não conhecia a palavra. Eu não conhecia a palavra, eu não era iluminada pela palavra. Para mim, eu vivia a minha vida e Deus vivia a vida dele. Eu nem acreditava que Deus falava com ninguém, eu nem acreditava que Jesus estava vivo, eu nem acreditava nisso. Eu era religiosa, eu acreditava naquilo que pregaram para mim. Maria concebeu Jesus, que morreu e acabou. E a minha vida era a minha vida, e Jesus tinha a vida dele. Então, todas as pessoas que passaram pela minha vida faziam questão, a primeira palavra em 5 minutos de um crente comigo era: você vai para o inferno. Então, eu chegava numa conclusão que é óbvia: se eu vou para o inferno, para que eu tenho que ir numa igreja? Entende? Você entende que aquilo que você fala cria um raciocínio em quem está ouvindo. A minha visão era o seguinte: se eu vou para o inferno e se Deus já me condenou, o que eu vou fazer na igreja? Nada. Vou ficar na minha casa, vou curtir a minha vida e viver a minha vida do meu jeito, porque se eu vou para o inferno... Agora, preste atenção nos podcasts que vocês escutam, de pessoas que não conhecem a Jesus. Elas falam com muita naturalidade sobre o inferno. Eu prefiro ir para o inferno do que ir para o céu com tal pessoa. Eu prefiro ir para o inferno do que... Por quê? Porque elas não conhecem. Elas não conhecem Jesus. Elas não tiveram uma experiência com Ele. Elas conhecem de ouvir falar, mas o seu coração não está vivenciando a experiência de ter o Espírito Santo dentro de si. E com 18 anos, esse rapaz me abandonou, e numa manhã de domingo, eu saí mais uma vez para me humilhar, para ver se existia uma possibilidade de nós voltarmos, e no meio do caminho para onde eu ia, até a casa dele, tinha uma igreja que ele tinha me levado algumas vezes. E numa manhã eu fui naquela igreja e resolvi fazer uma visita, porque eu estava despedaçada de dor. Eu tinha uma criança no meu ventre, eu tinha saído da casa dos meus pais, e aí ele me abandonou, e eu estava passando necessidade extrema, eu emagreci muito, eu fiquei couro e osso praticamente, de tristeza e de fome. E eu cheguei naquela igreja de manhã, e uma jovem de 25 anos estava pregando, provavelmente filha de um pastor, e eu sentei lá no fundo, eu estava com o rosto deformado de chorar, eu estava muito abatida, e eu sentei e não consigo me lembrar sobre nada do que ela pregou, eu não sei o que foi pregado, mas eu sei que no final, ela disse assim: agora nós vamos fazer um apelo. Você que quer ser um missionário, você que quer ser uma missionária, você que quer levar a palavra de Deus, hoje o Senhor está te chamando. Hoje Deus está levantando missionários nesse lugar. Quando ela disse isso, pastora, é como se alguém colocasse uma chama dentro do meu coração. Vocês já viram um boi ser marcado? Que eles esquentam aquela chapa.
porque eu sou do sítio, então para eu falar sobre isso, é como se alguém tivesse marcado o meu coração. Eu senti algo tão tremendo, uma coisa sobrenatural. E eu falei, eu quero ser esse negócio aí de missionário. Falei assim para Deus, eu quero ser esse negócio aí de missionário. Eu não sei o que é, mas eu quero ser esse negócio aí. Chegou no final, eu fui atrás da moça. Cheguei para ela e falei, escuta, o que é esse negócio de missionário aí que você falou? Ela falou assim, missionário, Roberto, é uma pessoa que Deus escolheu para ela falar do evangelho para os outros, para ela pregar para outras pessoas. E aí o missionário, às vezes ele pode pregar na cidade, ou às vezes Deus envia ele em um outro país e tal. E eu fiquei olhando e meu coração queimando. Eu falei assim, eu quero ser esse negócio aí, como é que eu faço para ser? O que eu tenho que fazer? Porque eu não sabia, eu não conhecia nada da Bíblia, nada. Ela olhou para mim e falou assim, você quer ser missionária? Eu falei, eu quero ser. Porque eu senti um negócio tão forte no meu coração, a hora que você falou. Ela disse assim, Roberta, você está grávida. Você foi abandonada pelo cara que te engravidou. Você acha que Deus vai chamar você para ser missionária? Roberta, esse chamado é para alguém puro, alguém que nem eu tenho 25 anos, eu sou virgem. Eu sou nascida no berço. É familiar essa frase para vocês? Já vai ter chicotada de vocês, espera aí. Eu nasci no berço, eu posso ser uma missionária. Mas você é uma mulher cheia de pecado, olha aí a sua situação, abandonada, sem ninguém, você nem conhece Jesus, você nem vem em igreja nenhuma, Jesus nunca chamaria você. Quem ali estava sendo na minha vida? Um fariseu. Um fariseu. Jesus, eu conheço essa humanidade. Fica aí que eu resolvo quem que entra. Você não entra. Amados, eu saí dali desolada. Com uma ira de Deus. Mas uma ira tão grande, que eu começava a xingar Deus, eu brigava com Deus. Só que Deus me amou. Eu não sei por quê. Porque motivos não tinham. Nenhum motivo. E isso que torna a graça tão grandiosa. A graça de Deus. Eu quero dizer a você que nós não podemos ser fariseus. Nós estamos na última hora dessa igreja. Nós estamos no último tempo. Importa quantas pessoas entram nessa porta. Jesus. Importa o que você diz, você é um representante do reino. O que você diz tem um peso muito grande para quem não conhece Jesus. Você tem que entender, você conhece Jesus. Os seus olhos se abriram, você se entregou, você ajoelhou, você se rendeu. Mas as pessoas, os pecadores, eles estão com os olhos fechados, estão com vendas, eles não conhecem a menos que você pregue. E não é pregar somente uma vez, porque nós temos esse costume, eu insisto uma vez, duas vezes, não quer vir é porque não quer. Não, pensa em tudo que Jesus passou por sua causa. Queridos, 33 anos. Quem aqui já teve um filho que morreu com 33 anos? 33 anos só de vida. 33 anos, você já pensou nisso? O Filho de Deus só viveu 33 anos. Mas Ele veio para uma obra perfeita. Ele veio para que o céu fosse povoado e não nós enviássemos um monte de gente para o inferno. Por isso nós vamos dar conta daquilo que falamos e da forma que pregamos. Por isso você tem que entender que é muito mais fácil você aniquilar a esperança de uma pessoa do que você renovar ela. Para você renovar ela, você tem que insistir. Deus está falando com alguém aqui essa noite, ei, não desista daqueles que você tem pregado, não desista daqueles que você tem semeado, uma hora essa semente vai frutificar. Eu tinha 18 anos quando eu recebi essa palavra, com 22 eu me rendi ao Senhor.
só com 22, e eu fui uma pessoa perseguidora de crente, por causa daquilo que eu ouvia dos próprios crentes. Então nós precisamos entender que uma semente, nenhuma semente dessa terra plantada hoje vai gerar fruto amanhã, nenhuma semente. Pelo contrário, eu lanço a semente, aí eu rego com água, aí eu rego com água, aí eu ponho um adubo, aí eu rego com água, aí eu coloco no sol. Assim é o processo da palavra dentro da pessoa. Lembra Jesus dizendo, o semeador saiu para semear, uma semente caiu à beira do caminho, quer dizer, a palavra caiu no caminho, caiu perto do coração, mas o diabo vem e rouba. Por isso a sua oração repreendendo todo o intuito do diabo de tirar a palavra que você está semeando. Você precisa orar com sabedoria, não é fazer qualquer oração. Ai, Senhor, abençoa. Deus abençoa, mas Ele nos deixou armas espirituais. Senhor Jesus diz, eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade. Então quando eu estou semeando a palavra na vida de alguém, eu também tenho que estar orando e dizendo, no nome de Jesus, Satanás, você não vai tirar essa palavra do coração dele. No nome de Jesus você não vai roubar essa palavra. A outra semente caiu no meio dos espinhos. O que são os espinhos? São as tribulações da vida. Vocês já pregaram para pessoas que você está pregando para ela, ela está dizendo, ai, mas eu estou desempregada, ai, mas eu estou passando por isso, ai, mas a minha vida está assim, ai, mas você está pregando, Jesus pode mudar, Jesus pode transformar, e a pessoa está dizendo, não, ai, Roberta, é muito problema para mim resolver, será que Jesus consegue fazer isso por mim? Será que Ele tem poder para fazer isso? Você está pregando e a pessoa está minando a palavra pelos problemas da vida dela. Então você ore para que o Senhor traga bonança sobre a vida dela, e ela possa enxergar essa palavra, e ela possa receber essa palavra, para essa palavra criar tempo no coração dela e frutificar. E a outra palavra caiu aonde? No coração. A outra palavra caiu no coração, o coração estava pronto. O coração estava pronto. Quando eu entrei naquela igreja, eu me converti na Renascer em Cristo. Numa tarde, nunca fiz parte dessa igreja, nunca frequentei essa igreja, mas eu estava desesperada. Eu saí com o intuito de me matar. Eu falei, eu vou morrer de fome e de sede. Se Deus não aparecer para mim, eu vou acabar com a minha vida e morrer de inanição. Eu saí 6 horas da manhã, comecei a andar em Jandira, aqui em São Paulo. Comecei a andar e eu andava, e eu passei numa igreja, estava com a porta fechada, eu passei em outra, estava com a porta fechada, eu fui na igreja católica, a freira olhou para mim, e eu estava minando em água, e ela disse, o padre só pode te atender 5 horas da tarde, eu falei, eu vou me matar hoje, por favor, eu preciso de alguém para conversar. Ela disse, eles estão almoçando, eles não vão te atender agora. E eu saí andando, encontrei uma porta aberta, vi um grupo de louvor lá, ministrando louvor, entrei. E quando eu entrei, quem que eu pego? Um recém-convertido. Tudo que alguém irado quer encontrar na vida é um recém-convertido. Porque você vai espremer ele e ele não vai aguentar. E eu cheguei e disse, eu quero que você me prove que Deus existe. Eu quero que você me prove que eu não preciso fazer parte desse mundo. Eu quero que você me prove que Jesus cuida das coisas. Eu quero que você me prove que Ele está vivo. E ele tremia assim, pastor, com a Bíblia na mão. Ele folheava a Bíblia. Ele queria ler versículo para mim e não conseguia. E aí uma pessoa viu que eu estava irado, eu estava brava, e eu estava descontrolada. E essa pessoa disse, moça, você pode voltar aqui 3 horas da tarde, vai ter um culto de jovens. Você pode vir aqui? Eu disse, eu vou 3 horas, eu estou aqui. Eu saí andando, continuei andando, sem beber, sem comer, eu estava fazendo jejum e não sabia. Estava quebrando a minha carne e não sabia. Quando deu 3 horas da tarde, eu bati na igreja, entrei, os jovens estavam sentados, eu sentei, estava com óculos escuro, eu uso lente de contato, eu uso óculos assim faz pouco tempo, eu sempre usei lente de contato, e eu tinha chorado muito, a lente fica ressecada no olho, quem usa lente sabe do que eu estou falando, e eu estava com a lente e com o óculos, eles sentaram assim, naquele círculo, e eu brava. E eu brava, e chegou um rapaz correndo, e o pessoal, o líder está chegando, e ele sentou do meu lado, colocou a mão assim do meu lado e disse, a minha vida deu errado hoje por sua causa. Eu disse, como assim por minha causa? Ele disse assim, tudo deu errado, eu sou professor de educação física, tive um problema na minha escola, eu não ia vir para essa reunião, já tinha avisado que eu não ia vir, quando eu estava saindo do banho, o senhor disse, vá, porque hoje você vai falar com uma pessoa. Ele se sentou do meu lado e disse assim, eu não sei quem é você, eu não sei o que você passa, eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero dizer para você, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Só que ele chegou com tanta autoridade que eu estava tão bravo, eu não consegui reagir. E fiquei quieta. E ele disse assim, ele começou a recitar Deuteronômio 28. Você não vai entender, mas eu sou filho de sitiante. Se você falar numa linguagem de terra, eu compreendo claramente. E ele começou a dizer, olha, Deus te diz, bendito será você no seu celeiro, bendito será a sua casa, bendito será a sua família. Se você se arrepender, se você colocar teu coração, o Senhor vai abençoar o teu terreno, o Senhor vai abençoar as tuas crias. Ele estava falando numa linguagem que eu entendia sem me conhecer. Mas quem me conhecia antes dele? O Espírito Santo. E ele falou nessa linguagem, eu fiquei sem reação. E ele disse, vamos orar, todo mundo se levantou, eu me levantei com óculos de escuro, tirei o óculos em respeito àquele momento de oração, coloquei o óculos assim e fiz assim com as mãos, eles começaram a orar. E começaram a orar, e começaram a orar, quando eu senti que a minha lente trincou dentro dos meus olhos. E quando a minha lente trincou, eu balancei a mão assim. Quando eu balancei a mão, obviamente que eles pensaram, vai cair endemoniada, está se mexendo. Né? Mas eu não estava endemoniada, né? Ainda. E aí, balancei a mão, todo mundo parou de orar. E eles pararam, porque eles assustaram. E o rapaz falou, o que aconteceu? E eu abri os meus olhos e vi que a minha lente estava nos meus olhos. Eu falei, engraçado. Eu pensei que a minha lente tinha trincado nos meus olhos. Daí eu disse assim, é como se escamas caíssem dos meus olhos. Você que não entende, entenda. Quando nós enxergamos a verdade do Evangelho, a venda dos nossos olhos cai. Como escamas, a Bíblia diz, e nós enxergamos a Jesus. Naquele momento ele perguntou, você quer receber Jesus? Eu disse, quero. E eu estou aqui. Você pode, não preciso de nenhum título. Se você me chamar de serva, é o melhor título que eu posso ter. Me chame de serva. Eu quero ser serva do Deus Altíssimo. E eu quero gastar a minha vida com o Evangelho. E eu quero que você entenda, muito mais do que qualquer coisa importante da sua vida, é você apresentar alguém no dia do juízo para Deus. Quem é essa pessoa que você vai apresentar? Quem é essa pessoa que você vai dizer, Senhor, eu preguei para ele. Eu preguei o teu amor, eu preguei a redenção, eu preguei o perdão dos pecados. Eu preguei para essa pessoa, eu ministrei, eu tive tempo para isso. Quando Jesus disse, ide por todo mundo pregando o Evangelho, na verdade a tradução original não é ide, é indo. Seria indo e pregando, não é ide de sair desse lugar e ir para outro lugar. É indo, caminhando. Eu estou indo no meu trabalho, eu estou pregando. Eu estou indo na escola, eu estou pregando. Eu estou indo na faculdade, estou pregando. Eu estou indo na padaria, estou pregando. Eu estou indo no mercado, estou pregando. Roberta, como é que eu prego? A melhor forma de pregar é com a boquinha fechada e vivendo o Evangelho. A melhor pregação é o seu testemunho, porque você é testemunha de Jesus. Você é a testemunha, então se eu estou olhando para Jesus, eu estou copiando Ele. Senhor Jesus, o que o Senhor fizer, eu faço. Ah, não pode mentir, não vou mentir. Não pode pecar, não vou pecar. Não pode falar besteira, não vou falar besteira. Não pode assistir pornografia, não vou assistir pornografia. Não pode adulterar, não vou adulterar. Não pode criar juízo sobre as pessoas, não vou criar juízo sobre as pessoas. Ele é a minha testemunha, eu sou a testemunha dele, eu sou repetindo o que ele é, e na minha vida diária, eu estou indo e pregando, com a boquinha fechada eu estou vivendo, até porque amor para Deus significa atitude, amor para Deus significa atitude, repita isso, amor para Deus significa atitude. Quando nós ouvimos aqui, nós sabemos que a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, um amor infinito que não se pode medir, que deu o seu Filho unigênito, ele teve uma atitude de amor. Ele não só disse, olha, mas eu amo vocês, olha, mas eu quero que vocês sejam salvos, olha, mas eu quero que vocês sejam libertos. Não, ele diz, eu vou mostrar que eu amo vocês, eu vou entregar o meu Filho, eu vou ter uma atitude para que vocês tenham vida eterna. Então, quando eu digo que eu amo, eu tenho atitude.
atitude de fazer algo. Então, ao invés de você pregar para o seu filho todos os dias, brigando, porque você é desobediente, porque você é rebelde, em vez de você falar para as pessoas que você vê na rua, como as pessoas falavam para mim, porque você vai para o inferno, porque você não presta, porque olha a tua roupa, porque olha o que você fala, porque olha o que você faz, você tem uma atitude. Você chega e diz: eu vou te levar para um lugar que pode te curar. Vamos comigo. Eu quero dizer a você que eu estou aqui para te ouvir. Eu estou cedendo o meu tempo para essa pessoa. Eu quero dizer para você que talvez eu não tenha a solução do seu problema, mas vem aqui que eu quero te dar um abraço. Vem aqui, vem chorar aqui. Porque o Jesus que me curou vai curar você. Porque o Jesus que me libertou vai libertar você. Vem aqui que eu quero te mostrar o que Deus é capaz de fazer pela sua vida. Então, a nossa atitude mostra a quem nós servimos. Não é à toa que Jesus fala muitas vezes, e o apóstolo Paulo fala muito, falando que pessoas que se corromperam dentro da igreja são filhos do diabo. Por quê? Porque suas atitudes eram uma, mas a sua fala era outra. Eu quero convidar você a ter uma vida onde a sua vida exala o amor de Deus. Roberta, mas o evangelho não é só amor, é verdade. Mas o juízo não pertence a nós. Nós não podemos julgar. Vamos fazer as pessoas entrar. Vamos fazer as pessoas entrarem. Venham aqui, venham ouvir o que nós temos. E deixa o Espírito Santo, que é o único que pode chegar no coração das pessoas. Ele é o único que pode nivelar, ele é o único que pode tirar fora, ele é o único. Você com as suas palavras e eu com as minhas palavras não consigo mudar ninguém. Por quê? Porque importa que Deus seja glorificado por isso. E não eu e você. Até porque você sabe da briga que teve na Bíblia, né? Uns dizendo que eu sou de Apolo, outros dizendo que eu sou de Paulo. Então vira isso. Ah, porque a Roberta fala isso, porque o fulano fala aquilo, porque o ciclano fala aquele outro. Não. Tudo é para a glória de Deus. Um prega, um semeia, um cuida, um rega, mas a colheita é do Senhor. Amém? Quero te convidar a colocar em pé. E eu vou lançar um desafio para você aqui. E o desafio consiste no quê? Eu não sei se você já conversou, e com certeza você já conversou com alguém que está chateado com a igreja, que está aborrecido, que foi ferido. Quantas pessoas que você encontra e diz: eu não vou mais em igreja nenhuma, porque ninguém presta, porque o pastor não presta. Eu não vou mais porque o pastor falou isso para mim, outro pastor me amaldiçoou. A partir de hoje, se nós encontrarmos pessoas assim, você não vai perder a oportunidade de pedir perdão em nome da igreja para essa pessoa. Você não vai perder essa oportunidade. Porque a verdade é que nós temos que nos posicionar e pedir perdão sim. Então nós vamos fazer uma oração agora, juntos. Uma oração pedindo perdão ao Senhor, como igreja. Não é como denominação, é como igreja. Vamos pedir perdão ao Senhor. Porque nós, como igreja, estamos sendo falhos. Roberta, mas tem trigo. Eu não estou falando do trigo. Eu estou falando do joio que está dentro da igreja. Nós vamos pedir perdão ao Senhor. E vamos pedir aqui nessa oração que o Espírito Santo nos deixe com os ouvidos bem afinados. A hora que a gente encontrar alguém que está triste, que está aborrecido, se posicione. E diga: olha, eu quero pedir perdão a você em nome da igreja. Que você possa ser curado, restaurado na sua vida. E que a graça de Deus entre na sua vida e que você tenha desejo de estar conosco. Que você tenha desejo de estar na convivência do coletivo, na unidade da igreja. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nesse momento, nós apresentamos a nossa vida como a sua noiva, Senhor. A sua noiva, segundo a tua palavra, as vestes têm que ser brancas, as vestes têm que ser limpas. Temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida daqueles que estão aqui e daqueles que estão em casa. Que porventura, Senhor, ó Pai, sejam cheios de cicatrizes, sejam cheios de dores, sejam cheios de mágoas, sejam cheios de amargura.
porque em algum momento, Senhor, alguém usou a tua autoridade, Senhor, ó Pai, para negligenciar a tua palavra, usou a sua autoridade para atingir os corações, para machucar os corações, como igreja, Senhor, ó Pai. E eu quero colocar aqui a igreja Casa de Oração, a denominação. Senhor, nós estamos num tempo novo, nós estamos num tempo de ampliação do templo, nós estamos num momento de crescimento. Pai, no nome de Jesus, não nos permita crescer, Senhor, ó Pai, as paredes, mas não ser uma igreja, Senhor, ó Pai, reconhecidamente santa na Tua presença. Senhor, meu Deus, traga os líderes, os jovens, as crianças, os pastores, os missionários, os intercessores dessa casa, Senhor, ao entendimento de que nós somos sim os representantes do Senhor, e importa como nós pregamos, importa como nós compartilhamos o Evangelho, importa como nós anunciamos. Senhor, meu Deus, nós te pedimos perdão, se tenhamos sido, Senhor, omissos na sua presença, em o nome de Jesus. Senhor, ó Pai, que o Senhor possa alcançar os corações nessa noite, e restaurar as vidas. Quantos missionários estão sentados nesse momento? Quantos intercessores abandonaram o seu posto de intercessão? Quantos pastores estão, Senhor, ó Pai, fora da Tua casa? Quantos membros, Senhor, ó Pai, que estão, Senhor, ó Pai, entristecidos, voltaram-se para os seus quartos, vivendo uma vida isolada do corpo. Ninguém sobrevive fora do corpo, o coração não sobrevive fora do corpo, o pulmão não sobrevive fora do corpo. Então você que está fora do corpo, volte para o corpo de Cristo. Cristo é o nosso cabeça, mas nós somos o seu corpo. Você é importante para o Evangelho, você é importante para Deus. Que você saiba que você tem que voltar, porque o seu órgão, não importa o que seja, como o apóstolo Paulo fala, não seja o pé, a mão não é maior do que o pé, o rim não é maior do que o baço, o fígado não é maior do que o coração. Você, independente do que você esteja servindo, do que você servia e do que você fazia, o Senhor diz: vem, porque Ele vem para levar a sua noiva, Ele vem para chamar os seus. E você não pode ficar de fora, você não pode ficar de fora, você precisa voltar. O Senhor está dizendo: volte ao corpo que você vai ter vida, volte ao corpo que eu faço o sangue de Jesus regar sobre você de novo, volte ao corpo que eu faço você caminhar novamente, em o nome de Jesus. Existem enfermidades que estão na sua vida, por conta de que você está fora dos aparelhos. Existem enfermidades que estão na sua vida, por quê? Porque você não está recebendo sangue. Você quer servir a Jesus como Senhor e Salvador, então você precisa se reposicionar nele. Não é simplesmente dizer: eu assisto, ei, você faz falta aqui. Cadê você para me dar um abraço? Cadê você para ouvir o teu irmão da igreja? Cadê você para dar a mão na hora da oração? Você não é o número. Jesus não te chama pelo número, Jesus te chama pelo nome. Volte, porque se a igreja errou, nós estamos aqui para te pedir perdão. E se aqui entre nós tem alguém que quer receber um abraço de cura, se você foi ferido, se você foi humilhado, não importa onde, se é aqui, se é em outro lugar, vem aqui à frente. Se você quer receber esse abraço de perdão da igreja, se você recebeu uma palavra maldita, se você recebeu uma palavra de humilhação, se alguém negligenciou a sua vida, seu ministério, e você quer ser curado essa noite, se você aceita perdoar essa casa, essa igreja, que pode não ser aqui, pode ser em outro lugar, mas aceite liberar perdão também. Aceite que os homens são falhos, o Senhor é perfeito, mas os homens são falhos.
Se você quer receber esse abraço de cura, vem aqui, nós vamos orar por você. E se você na sua casa quer liberar perdão para alguém, libere perdão, porque se você não liberar perdão, você não vai entrar no céu. Não importa o seu dízimo, não importa o seu trabalho missionário, não importa. A maior mensagem da cruz é perdão. Quem não perdoa não vai ver Jesus. No nome de Jesus, nós nos posicionamos, Senhor. E que, Senhor, ó Pai, essas vidas recebam o perdão da igreja, da casa do Senhor. E que elas possam ser encorajadas a voltar à convivência, à unidade do corpo. E estar, Senhor, ó Pai, ajudando e sendo ajudado. Ajudando e sendo ajudado. Ajudando e sendo ajudado na casa do Senhor. Nós abençoamos, Senhor, ó Pai, a vida, Senhor, do Teu Filho, Senhor, ó Pai. Seja com Ele para curá-lo, Senhor, para libertá-lo de toda a raiz de amargura. Cada vez. Desde do ano de 2019, de 2009, falta um minuto, já vou entregar a palavra. O Senhor me deu um sonho em 2009, uma grande visão. E num enigma, que eu não vou falar o sonho, porque não há necessidade, mas o Senhor disse, daqui 14 anos você vai para São Paulo e o teu ministério começa lá. Os 14 anos se passaram e cheguei em 2023, o Senhor me enviou para cá. Só que eu cheguei aqui sem saber o que eu vim fazer em São Paulo. E então, em setembro, eu cheguei no final de julho, último dia de julho, em setembro o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho Ele me mostrava, pregando nas ruas e dizendo: Jesus está voltando, arrependam-se. Jesus está voltando, arrependam-se. Principalmente os pastores dessa nação, aqueles que transformaram a casa de Deus em comércio, arrependam-se, porque Jesus está voltando, ou vocês estarão diante do juízo de Deus. Arrependam-se, porque Jesus está voltando. Eu tenho 24 anos de ministério, eu nunca recebi um direcionamento de Deus para pregar sobre a volta de Jesus. E eu tenho estado, comecei lá em Itapevi, vim vindo todas as estações, esse mês estarei na Sé, nas ruas pregando essa mensagem. Então eu quero dizer para você, Jesus está voltando. Estamos zerando o tempo. Eu creio, eu estou falando isso de mim, não estou falando isso pelo Espírito. Eu, Roberta, creio que muitos aqui verão o céu se abrir e os anjos com o Senhor. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Roberta, eu não acredito nessa mensagem. Eu não estou aqui para você acreditar. Eu estou aqui para anunciar. Foi isso que o Senhor disse. Anuncie. Então Jesus está voltando. Você que não entregou a sua vida para Jesus, você que está na internet e não entregou a sua vida para Jesus, se preocupe com isso. Porque se você estiver certo e viver a vida regalada, e viver a vida do jeito que você quer, e eu estiver errada, você não perdeu nada. Mas se a nossa pregação estiver certa, você não entra na eternidade. Jesus está voltando. Arrependam-se. Nos arrependamos todos os dias, porque santidade é um processo. Hoje eu sou melhor do que ontem. Roberto, eu errei hoje. Amanhã você vai ser melhor do que hoje. O pecado hoje tem um fim na sua casa, tem um fim na sua vida. Se hoje eu estou pecando, a partir de hoje, no Senhor Jesus, eu sou liberto. E amanhã eu vou viver um dia
limpo, zerado em santidade, porque o pecado de ontem não me pega mais. Amém? Gostaria que você aplaudisse ao Senhor e eu agradeço a oportunidade. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer. Aleluia. Pouco mais, por montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de ti. Adore! Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir, de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare: rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Plantar, é o que nós fizemos nesta noite. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Uma salva de palmas do tamanho da sua vitória. Glória a Deus, aplauda mais forte ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Queremos louvar o Senhor pela vida missionária Roberta. Deu lugar para o Espírito Santo e trouxe esta palavra abençoada que não voltará vazia, e fez efeito na vida de você que está nos assistindo e sobre todos aqueles que estão aqui. Quem estava machucado, nesse momento que nós estávamos orando, o Senhor mostrava o bálsamo de Gileade, o Senhor derramando o bálsamo de Gileade e sarando feridas abertas no coração. Como a missionária estava ministrando aqui, pessoas que, sabe, não podia nem ouvir falar de tal situação, já lembrava do passado ou ficava com bronca. E hoje o Senhor trouxe essa palavra para nos ensinar a perdoar. E Ele derramou o bálsamo de Gileade no seu coração. Meu irmão, você perdoou, agora o Senhor cicatrizou a ferida nessa noite, amém?